Olá, pessoas. Vamos convidar. Olá, tal. Já isso. Ah. Oi, Grace. Aí, agora foi. Olá! Tudo bem? Eu estou aqui já no. Minha xícara tá vazia ainda. Meu café tá sendo feito. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos aguardar o pessoal ter notificado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, como de processos judiciais. Pode ser que a gente já vai começar na pedrada. Pode ser que ninguém nos conheça, né? Pode estar vindo de alguns perfis. Eu vou me apresentar, já vou ir me apresentando. Seja bem-vindo, Grace. Eu não sei por que acontece toda vez que trava para mim, que só aparece uma pessoa que entrou e depois não aparece mais. Está conectando aí. Convite expira. Tudo Ué, bem? Ué, tá ué, tudo tudo bem? bem, eu tô te ouvindo Tá bem. me ouvindo? Pessoal, tá nos ouvindo bem? Dá licença, meu filho. Tá nos ouvindo bem? Escreve aí pra gente saber. Ouvindo, vendo. A Cris tá dando uma travadinha. É porque, pra variar, né? Sem bateria celular. Obviamente, como a gente lá, né, não repara nessas coisas. Se quiser, eu posso entrar pelo meu celular. Você acha melhor? É, entrar pelo celular? Não, é porque eu tô pelo celular do meu marido, né? Que é uma câmera melhor. Ah, entendi. Bota pra carregar, ué. Leva a galera junto. Tem como? Não, ele tá carregando agora, só que aí eu fico segurando. Tem problema? Tá de boa pra Não, vocês? não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. É assim. Então todos estão ouvindo, né? Bora falar desse assunto. Para quem não conhece, sou Tauana França, design de interiores, mãe, casada, filhinha de 4 anos, amante de animais, pego tudo que veio pela frente mesmo. E nessa experiência, nessa carreira aí de mais de 11 anos, lidando com projetos e obras, gestão, e buscando cada vez mais buscar atualizações para poder amenizar esse processo de estresse, de obra com o cliente, a gente foi se aperfeiçoando, entramos num grupo de mentoria, adquirimos uma cadeira para a gente poder aprender com quem já está implementando, né? E cortando caminhos aí, abrindo mapas para nós. E nessa entoada de descobrir, de implementar, de busca incessantes de aprendizado, conheci essa maravilhosa Cristina Preusli, que fala de uma cidade encantadora, que toda vez que eu falo com ela, eu falo, estou indo para lá, eu falo, ô menina, podia me transportar aí em segundos para mim poder estar junto com você. E aí, se juntar essas duas experiências, acaba somando mais de 20 anos, e estou localizada em Americana, interior de São Paulo, e a Cris se apresente. Bom, bem-vindos a todos que estão chegando. Meu nome é Cristina, Cristina Preusler. Moro em Itapema, Santa Catarina, né? Um lugar de praia, de mar, bem gostoso. Mas já morei em Mato Grosso, já morei em Mato Grosso do Sul, já morei para tudo quanto é lado, vamos dizer assim. Conheci um pouco. Sou arquiteta formada. Trabalhei já como estagiária, já trabalhei no setor de gerenciamento de projetos, já fui dona de empresa, né? Empresária, dona de equipe, né? Pessoas. E me juntei a esta maravilhosa, incrível, né, Tauana França, porque descobri, né? Descobri não, finalmente entendi uma necessidade muito grande que eu tinha, que era ajudar outras empresas que eu via que faltava questões de processo, questões de documentação, uma noção assim básica de muitas coisas que ao longo da nossa vida corrida a gente vai às vezes deixando para depois, não olhando com isso com atenção. Isso é muito importante e isso é o detalhe que faz as empresas passarem para outro patamar, né? E hoje estamos aqui na nossa live toda quinta às 9 da manhã, justamente para ajudar essas empresas a não
terem problemas judiciais, né? Como que você faz para você ter as documentações, as questões, os processos organizados, os documentos organizados de uma forma que não te dê dor de cabeça e não te dê falta de dormir, falta de insônia, né? À noite, preocupada com processos, preocupada com qualquer coisa nesse sentido. Então, Tauana, você quer começar já a falar dos nossos tópicos? Então vamos falar. Bom, como vocês perceberam, nós somos da área, vivenciamos esse mundo real, né, da arquitetura, de obras, de projetos. Já tivemos na roda gigante no ponto mais alto, como também já tivemos no ponto mais baixo, porque a obra e o projeto, eles são situações que nos gera, sim, rentabilidade financeira, mas um erro, uma falta de informação, uma falta de comunicação ativa, a gente tem que pagar um custo e esse pagamento, ele custa caro. E essa conversa que a gente vai ter com vocês, é com vocês, tá? Quero que vocês participem, mandam pergunta e, como a Cris falou, volto a falar. Todas as quinta-feiras, às 9h09, nós estamos aqui trazendo situações extremamente importantes do nosso cotidiano. E hoje é para falar sobre como evitar processos judiciais nesta área. Começando com um tópico extremamente importante. É o seguinte, não confia na planta entregue para vocês, entregue para os clientes de incorporadora. Porque aquela planta, ela não tem as especificações necessárias para você poder desenvolver um projeto, né? A gente acaba, às vezes, vendo em flyers sendo recebido e o cliente chega no escritório e fala, olha, eu quero uma cama king size, vamos falar de um dormitório, né? Eu quero uma cama king size, um criado mudo, um closet. Quando chega no projeto original, nada disso é possível e causa uma frustração. E muitos, né, do nosso cotidiano, eu não sei vocês, onde vocês estão localizados, inclusive coloca aí onde que vocês estão localizados. Eu aqui estou em Americana. Constantemente está saindo vários empreendimentos, só que com antecipação de venda. E eles mandam um caderno técnico, né, o manual do proprietário. E às vezes o cliente ele já quer antecipar projeto, já quer antecipar leitura, 3Ds. Porém, vocês precisam deixar claro no contrato de vocês que sim, vocês podem elaborar uma modelação, só que jamais partir para o projeto executivo. Porque se vocês partiram por um projeto executivo, o cliente na ansiedade, e até não é, vamos dizer assim, não é culpa deles, eles não são obrigados a saber da técnica, é nossa obrigação, nosso dever. Eles vão pegar aquilo, antecipar o projeto técnico e enviar para executores e fala, faz um orçamento e entrega sim. Dia X vai liberar a chave da visita, já monta os negócios, né? Porque às vezes eles têm ansiedade. A gente está num flow, no cotidiano, com tanta aceleração, que o cliente quer antecipar muita coisa, mas se você tiver uma cláusula contratual na qual te coloca, te dá garantia que aquele desenvolvimento, aquela antecipação não serve para um projeto técnico, você já vai começar com o pé direito. Uhum. E é não muito é importante. Não, com certeza. E eu queria que vocês me falassem aqui se vocês acham isso importante, se vocês fazem isso, se tem no contrato de vocês isso hoje com o cliente, já tem alguma coisa nesse sentido, de uma cláusula especificando essas coisas, como que é o contrato de vocês, quem elaborou, vocês simplesmente pegaram um modelo da internet, às vezes, tem essa também. Porque, assim, uma coisa também que é muito, muito, muito importante, que é o que a Tal tá tentando passar para vocês, é o seguinte, se você vai na antecipação do cliente, cai nesse flow, vai fazer o projeto executivo, você vai perder tempo fazendo o projeto executivo sem ter a certeza das medidas exatas. E quando a gente entra para falar como, por exemplo, apartamento, essas coisas, e você entra a falar de milímetros, né? Porque a gente sabe que móveis, pedras são feitas em milímetros. Cara, 5 milímetros já é muita coisa, entendeu? Exatamente. A parede não tá no esquadro, ou a parede está com 2, 3 centímetros, milímetros de diferença. Isso dentro de uma marcenaria muda completamente a questão. E aí, às vezes, né, Cris? Perdão, pode continuar. Não, e às vezes o cliente, ele pode ser um cliente exigente e ele estaria no seu direito, entre aspas, de exigir que tudo esteja saindo, né, conforme planejado.
E ele pode olhar e falar assim, não, eu não quero que a minha parede, que o meu móvel não encoste na parede. Eu não quero que fique essa fresta de 4 centímetros, de 2 centímetros. Vai ter que refazer tudo de novo. Quem que vai pagar? Entendeu? Se você não tem no contrato, colocando isso na cláusula e deixando bem claro como é o processo, por que que pode, por que que não pode, quando não pode, o cliente está no direito dele de te cobrar isso. Eu vou dar um exemplo que a gente vivenciou aqui no nosso escritório, claro, um tempo atrás, porque é mais fácil você, assim, claro, a gente fala entre aspas, erre rápido, para que você possa aprender e colocar isso dentro de processos também para na sua backlog o que não fazer, sabe? Tipo, guia de sobrevivência, não fazer. Quando você tiver equipe, você vai ter já ali, ó, o que não fazer. A gente desenvolveu um projeto de bancadas que tinha o banheiro, só que aqueles banheiros não estavam sendo utilizados, a família ia acabar usando, a partir daquele momento ia utilizar aquele espaço que era suíte. Nós desenvolvemos, né, o projeto de marmoraria, que era bancada, gente, bancada, não passa de 90 centímetros por 50 centímetros, um espelho, saia, mais a marcenaria na parte de baixo. Isso, banheiros, eram 2. E na especificação técnica, estava escrito lá, tá? Tinha uma nota, não considerar essas medidas finais, passar para os executores, né, essa função de ir até o local e fazer os ajustes necessários, que é comum. É importante isso. Às vezes você deve estar perguntando, mas não tem que ir lá ao final? Tem que ir lá ao final. Mas lembra da ansiedade do cliente? Tipo, não, eu estou confiando na minha arquiteta. Enfim, é o nosso papel ver todos esses detalhes. Só que chega lá no momento igual a Cris comentou, que às vezes é legal você fazer assim, 90 centímetros e meio para terminar no alinhamento do reajuste para ficar melhor. E vou te contar, às vezes a nossa trena laser e a nossa trena comum é diferente daqueles que... eu já vi marmoraria usando aqueles que vai abrindo. Sabe aquelas trenas que vai abrindo e tira a especificação? Meio milímetro ali já dá diferença. Então, nesse momento das medidas finais, acabou que... Vou pegar aqui um exemplo. Acabou que aqui a tomada estava aqui, ó. O final do espelho da tomada estava aqui. A gente considerou o espelho da marmoraria com 15, mas precisava ser 15,3 para tampar a caixinha inteira. Aí o que aconteceu? Teve que fazer um pequeno recorte de acabamento. E aí o cliente veio perguntar pra gente, nossa, olha, eu vou te mandar foto como ficou. Eu falei, poxa, mas a marmoraria não foi lá conferir as medidas? Meio centímetro já esconderia esse acabamento. É que isso quando é só meio centímetro, né? Isso quando não é 3 centímetros na tomada, que você tem que fazer o recorte da tomada dentro da pedra. Gente, isso é... Ou ao contrário, né? 10 centímetros a mais não cabe a bancada. Imagina você pagar uma bancada de 10 centímetros, porque você não especificou e deixou claro com o cliente, coloca isso em contrato. Então ficou clara essa parte de não confiar em planta de incorporadora? Mapeie, vai no in-loco, mapeie o ambiente. Senão, não faça o projeto executivo. Não faça. Bem isso. E outra também que é muito importante, assim, só um adendo, o porquê que às vezes a gente, mesmo a gente indo em loco medir, dá diferença no final. Porque geralmente, quando a gente vai em loco medir, não está feito os acabamentos. Né? Reboco. Às vezes não está feito o reboco, às vezes não está feito às vezes a parte de cerâmica não está colocada ainda, entendeu? Isso dá centímetros de diferença, isso dá milímetros de diferença. E ali é o X da questão, entendeu? Então, por isso, não é que você mediu errado. É que dentro da obra o processo continuou, né? E você, às vezes, não previu, né, essa parte. Isso é muito importante. E nós estamos falando de obra porque é o nosso cotidiano. Mas você pode fazer qualquer coisa. Quem tem uma confecção, quem tem uma mini confecção, quem faz costura. É assim, obviamente você precisa se resguardar. Hoje, né, está gerando uma série de processos contratuais, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que viralizou daquele muro caindo dentro de um condomínio de altíssimo padrão.
É aquilo, provavelmente, se não tiver um contrato, estiver resguardado, quem que fez aquela construção vai sofrer danos morais, né? Principalmente pelo cliente. Imagina que situação, né? Que susto que a família levou, mas sem conta, tô falando de material, é uma coisa que já vai acontecer, vai ter que pagar. Mas morais, estresse, família, criança, Medo, risco da vida. medo, risco da vida. Imagina um dia qualquer tá ali. Então, assim, tomem cuidado. Sempre esteja com o pé à frente. Ah, mas eu tenho que procurar um advogado para desenvolver um contrato? Obviamente, você lidando com pessoas que têm mais entendimento é melhor, né? Ninguém faz nada grandioso sozinho. Agora, você pode colocar cláusulas daquilo. O contrato você pode ir atualizando. Fez uma obra, viu que tem necessidade de se resguardar com o assunto, inclua uma cláusula. Inclua outra cláusula, tá? A favor do cliente e a favor seu. Os dois ficam bem entendidos. Legal? E tem um assunto assim, passando agora para o tópico 2, são 4 tópicos. A gente está falando do primeiro. O segundo tópico é o seguinte: para entrar em condomínio, para entrar em shopping, às vezes até para entrar na casa do cliente, né? Para você entrar na casa do cliente, pode acontecer de o cliente te chamar para poder fazer uma visita técnica, uma consultoria, e justamente naquele dia, me some alguma coisa. Me desaparece algum bem material. Sei lá, pode ser um chaveiro. O cliente assinou você autorizando a entrar lá? É na portaria, você passou os dados? Ou vai chegar lá na portaria, você não está sendo autorizado a entrar porque ninguém me avisou. Aí você tem que ligar para o cliente e falar, viu, eu tô aqui na portaria do prédio, ninguém está deixando eu entrar. Olha que constrangedor. Então, no dia que você for fazer essa visita, mapear o espaço, já vai procurar saber quem que é o responsável por autorização. Já vai saber qual é o horário de funcionamento. Já vai saber onde que coloca a caçamba. Ah, mas não vou fazer reforma. Já passa essa informação para o cliente, que custa você fazer um pouco a mais? Um pouco a mais. O cliente às vezes está tão envolvido com bonito, elegante, conforto, família, momento, né, de contemplação, que às vezes ele esquece desse detalhe. Aí você vem, bate pronto. Né, Cris? Não é legal demais isso? Ah, com certeza. E eu queria que vocês me falassem aqui se faz sentido isso para vocês. Se vocês já têm isso mapeado na cabeça de vocês, que toda vez que vocês forem na obra, forem na casa de um cliente, vocês precisam ter essas informações. Porque, assim, uma coisa, além desse negócio de segurança também do condomínio, é que, apesar de, vamos supor, você não vai fazer a planta, você não vai fazer a obra, você está indo no condomínio só para fazer uma vistoria, um orçamento, alguma coisa nesse sentido. Cara, é tão bom quando você passa a informação para o cliente nesse sentido, sem custo. Você já gera um valor para o cliente. O cliente já se sente, pô, aquele cara, mesmo eu não pagando ele já me passou essa informação, entendeu? E não é uma informação que, nossa, você não vai falar o projeto da casa dele. Você não vai chegar na casa dele, não, aqui você vai fazer a sala, lá você vai fazer a cozinha. Não é isso. Eu digo detalhes, pequenos detalhes que vão fazer diferença para ele, vão agregar valor para ele e possivelmente vai fazer ele pensar 2 vezes para te contratar. Porque ele vai falar, pô, aquele cara lá já quis me ajudar sem nem mesmo estar pagando. O que ele pode fazer por mim quando for? Entendeu? Então, isso são coisas importantes. Exatamente. E assim, já imaginou, você fala assim, olha, cliente, nós fizemos lá o mapeamento do espaço, já tiramos as medidas do ambiente, nós já temos segurança se foi feito do nada um pilar, do nada uma viga, o tamanho dessa viga, a profundidade dela, o ponto hidráulico, ponto elétricos atuais, já tiramos imagens da foto do QDC, já temos aqui esse material para você. E olha outra coisa, a gente já foi conversar com o responsável do condomínio, do shopping, esse é o nome, esse é o contato, esse é o horário de funcionamento. Ó, tirei uma foto, aqui é o local de você colocar caçamba, aqui são os horários de entrega de material e aonde coloca os materiais. Ele vai falar, meu Deus, eu nem fechei negócio com o cliente, eu só fechei, com esse profissional, eu só fechei uma visita técnica para ele poder mapear, né? Porque afinal, esse trabalho de você mapear, você já é um serviço, né? Você vai entregar esses dados para o cliente, ele não tem isso. Então, você já ancorar com um trabalho melhor vai te garantir problemas futuros de bloqueio de entrada, de voltar pessoal. Então, por exemplo, olha, vai fazer uma manutenção num dia XY num
condomínio. Aí o pessoal prepara tudo, chega com material, chega com equipamento, chega com a equipe e fala, não está autorizado para entrar porque esse horário não pode fazer barulho. Ou melhor, você chega, você tá com a obra lá, todo vapor, lindo, maravilhoso. Você chega com a pedra da cozinha e ela não entra no elevador ou ela não passa na escada. E aí vai uma correria porque você vai ter que cortar a pedra, porque não sei o quê, porque vai ter que arranjar algum jeito de enfiar esse negócio no elevador, no apartamento. Então, tudo isso são informações que você precisa ter antes de você começar, de fato, a obra ou até o mesmo projeto, que nem a Tal falou. Visita técnica é um serviço que você cobra. Você não está fazendo isso de graça. E só que nesse serviço, você já pode mapear exatamente esses pontos, entendeu? Isso. E aí você já sabe exatamente isso antes de começar o projeto. E você e assim, de cabeça. Imagina você não fazer tudo isso por alguma coisa, por algum instante, alguém se sinta ofendido, desrespeitado, porque ele é um espaço de uso comum, recebe uma notificação do proprietário daquela obra que você está visitando ou aquele proprietário que você está fazendo o projeto, recebe essa notificação, né? Então, assim, isso também é um cuidado, é um zelo, até para ter uma harmonia com quem você está indicando, com o fornecedor, com o cliente, para você estar fazendo essas ligações, essas pontes. Esse é o segundo tópico. O terceiro tópico, para a gente poder falar também, é sobre um assunto assim, sério mesmo. Preste atenção no que eu vou falar nisso aqui. Sobre responsabilidade técnica, que é a RT ou RRT. Todas as vezes que um profissional faz um projeto, é necessário fazer essa emissão de responsabilidade técnica. E essa responsabilidade técnica é para também te garantir dentro do órgão competente que você faz parte, né, desse grupo, que você está hábil e também capacitado a realizar tudo o que for necessário para atender todas as exigências técnicas de ergonomia de projeto e mais além de conforto para o cliente. E um detalhe, se você não for participar de visita técnica, eu só vou fazer o projeto. Olha, eu não vou ir para a obra, que se vire, né? A partir do momento que eu desenvolver o projeto, eu vou entregar para o cliente, ele que contrata as pessoas capacitadas para poder realizar. Lembre-se que se você não der baixa nesse documento e acontecer qualquer coisa, você vai ser chamado. Você vai ser processado. Não adianta falar, mas não está não. É a sua obrigação como profissional oferecer para o cliente visitas técnicas em momentos específicos do projeto, da obra, da visita, da execução, do mapeamento de tamanho das bancadas, de orientação, de fazer uma ata, um diário de obra no dia que você estava lá, para falar, olha, eu avisei, eu notifiquei e aqui não foi feito, eu não me responsabilizo. Não é, Cris? Você já deve ter visto muito isso, né? E assim, uma coisa que acontece muito em algumas prefeituras por esse Brasil afora é que algumas prefeituras exigem que, além da RT de projeto, você precisa emitir a RT de execução, né? Para poder aprovar o projeto na prefeitura. E eu falo uma coisa para vocês muito importante: prestem muita atenção quando vocês forem emitir execução. Gente, você ser responsável por execução é uma coisa extremamente perigosa se não for você que vai executar a obra. Se não for você que vai ser o administrador da obra, o gerente da obra. Se você não for fazer visitas. Imagina o risco que você corre quando o seu nome... E eu digo assim, tipo... eu sei que, claro, tem a questão do cliente também. Desculpa, vai passar um caminhão agora. Eu sei que corre o risco do cliente também, mas parem para pensar na situação de vocês, o nome de vocês. Às vezes é uma coisa que acontece que não é nem responsabilidade sua, foi erro da execução, foi erro do mestre de obras. Mas por você estar com o nome como RT de execução, é seu. É você que eles vão chamar, entendeu? Então, isso é uma coisa muito séria. Ah, Cris, mas o que eu faço quando está nessa situação? Avisa o cliente que você
pode até emitir a RT de execução para fazer a aprovação. Mas logo em seguida que aprovou o projeto, você dá baixa. Você cancela. Entendeu? Você fala, não sou mais responsável por esta obra. E aí você notifica o cliente por escrito, por verbal, por filmagem, por tudo que é possível. Exato, por tudo que é possível. Você notifica o cliente que, ó, para executar a sua obra, você precisa ter um responsável técnico, mas não serei eu, porque você não contratou a minha gerência de projeto. Entendeu? Então você precisa ter isso, você precisa ter. Ah, mas o cliente vai ficar chateado, não sei o quê. Já avisa de antes. Já avisa antes. Tá travando? Travou um pouquinho, mas agora voltou. Ótimo. Gente, faz sentido para vocês? Coloca aí no chat pra gente. Faz sentido para vocês o que a gente está falando? Vocês já ouviram, passaram por alguma situação? Coloca aí pra gente, coloca. A gente tá falando com vocês mesmo. É muito bom. É com vocês mesmo. Ó, eu vou contar para vocês o que eu já vi nessa vida, tá? Inclusive, ó, segunda-feira 33. Ó, né? Nível. O que eu vi nessa vida de mais de 11 anos de experiência. Olha só que loucura. Fizeram tudo bonitinho, a casa, lindo, maravilhoso. Não colocaram o bendito de uma boia e um extravasor na caixa d'água. Não colocaram. Não colocaram. Esqueceram. Olha o detalhe. Quem não sabe o que é uma boia e um extravasor, é aquele caninho que tem que deixar ele visível para você identificar que encheu a caixa demais ou estragou a boia. Porque a boia estraga, ela tem manutenção. E tá enchendo demais e ela vaza a água para fora e você vai lá com o olho nu. Não vai colocar esse extravasor numa tubulação embutida, porque se vazar água você fica meses sem saber. Só que o negócio foi pro forro de gesso do cliente. Encheu a laje, encheu o forro. E aí, sabe o que aconteceu? Começou a cair por trás do armário, do closet. Aquilo foi molhando, aquilo não foi inchando, estragou tudo. Quem que recebeu a notificação? Simplesmente assim. Oi, fulana, arquiteta. Oi, fulana, tudo bem? Olha só o que aconteceu. Descobrimos depois de 20 dias. Olha o resultado. O forro detonado, estourado, molhado, iluminação queimada, mobiliário queimado. Olha, assim, o que eu vou sugerir para nós? Aí a arquiteta falou, nossa, mas quem que fez a caixa d'água? Quem que fez o forro? Quem que fez a parte de... Né, ela começou a direcionar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Que cortou a última parte aqui. Você consegue repetir? Depois Qual? que ela ligou para você? Vocês estão ouvindo a tal de boa ou é para mim que tá travando? Falem aí. Tava ouvindo? Posso continuar? Pode continuar. Eu ouvi até a parte que você falou que ela ligou para você mostrando os resultados. Aí a cliente ligou para a arquiteta mostrando os resultados e falou assim, ó. Aí ela direcionou, tá, mas vamos chamar o executor, vamos chamar o fulano de tal, o ciclano de tal. Ninguém tinha emitido RT de execução, de responsabilidade da obra, era ela. O cliente sugeriu assim para ela, olha, eu não vou ficar com esse prejuízo, foi os profissionais que você indicou para estar na minha obra, e eu vou assumir, eu assumo material, mas você assume a mão de obra. A gente divide meio a meio. Cara, meio a meio, 20 conto, 20k. Quem tá começando? É uma desestruturação muito grande. Quem tá começando nem tem como pagar. Ó, o pessoal falou aqui que tá tranquilo, então pode prosseguir normal. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Então, assim, olha, mas agora eu vou procurar. Não, ninguém vai bater no peito e vai falar sumo. Você tava lá na hora do crime, você que indicou. O juiz vai sentenciar praticamente. Você emitiu RT? Emiti. Você que indicou? Indiquei. Então, você como profissional tinha que estar gerenciando a obra, fazendo a gestão da obra. Nessas etapas. Se você não fosse você, era outra pessoa que você tinha que estar coordenando. Então, são detalhes. E é bom esse detalhe ficar bem claro, até para quem não trabalha na área, porque o cliente pode cobrar isso de você.
entendeu? Então, se eu digo duas coisas para não ter dor de cabeça. Se o cliente já sabe, se o cliente não sabe sobre isso, é seu dever informar. Se você vai pegar e fazer a RT de execução, gente, aproveitem, usem o útil ao agradável, entendeu? Se você sabe que você tem responsabilidade, você sabe que é obrigatório, já inclui na tua precificação. Se o cliente questionar, você fala assim, olha, desculpa, mas eu preciso emitir nota, eu preciso emitir RT. Eu sou obrigada a estar presente na obra. Isso aqui é uma obrigação que eu tenho perante a minha pessoa, perante o meu nome, perante a lei. Então, desculpe, não tem como eu tirar isso aqui de você. Você quer tirar um detalhamento? Você quer tirar, a gente não fazer o interiores do seu quarto? Beleza, a gente faz, mas isso é obrigação, entendeu? É o seu nome obrigação. que está em jogo. Você não vai entrar numa cirurgia sem antes o médico pedir exames, baterias de exames, saber a sua patologia. Ele não vai botar você numa maca, não vai. Qual Não, que é a imagina o diferença? seguinte, você falou de médico agora. Imagina o seguinte, você vai lá, você faz todos os exames, você faz a consulta com o médico te passa o laudo, te passa a cirurgia que você precisa fazer, mas na hora da cirurgia é só as enfermeiras que aparecem. Já E o pensou? médico em si não tá na sala de cirurgia. Perfeita analogia. Assim, tem enfermeiras que são maravilhosas, a gente não está colocando, a gente só está colocando, tipo, hierarquia. Hierarquia existe, gente. Hierarquia existe, elas precisam ser respeitadas. E numa obra, começa como nós. Nós somos responsáveis por instruir o cliente da melhor forma possível para ele não ter dor de cabeça. Porque a maioria das pessoas que a gente conversa, cliente, até nós mesmos. Ah, qual que é a experiência que você tem com obra? Qual que é a experiência que você conhece alguém que conversou tem com obra? Bota a mão na cabeça e fala assim, ah, meu Deus, deixa pra lá, deixa pra lá. Então a gente tem que mudar esse quadro no nosso mercado. A gente é desvalorizado, a gente é generalizado por vários profissionais que não se posicionam, não se qualificam. Então a gente precisa instruir o cliente, é a nossa obrigação. A técnica é a nossa obrigação. E para a gente poder passar, né? Porque acho que esse assunto está bem descrito, esses 3 tópicos, a gente vai para o último tópico, que é você. Esse, assim, sério mesmo, esse de todo. É para outro nível. É Aqui é outro um outro nível. nível de pensamento já, entendeu? Aqui É você já outro nível de saiu. pensamento. Exatamente. Checklist. Checklist. Ah, mas onde que eu faço checklist? No ClickUp. A gente não está defendendo aqui, nem vendendo nada, tá? A gente usa a ferramenta ClickUp, é uma ferramenta de automação de processos. Muito eficaz, que a gente usa no nosso cotidiano, e que se eu quiser ficar 20 dias fora, a minha equipe sabe o que tem que ser feito. E E você você que é uma consegue entrar no seu empresa celular e dele. saber se a sua equipe está trabalhando. Basicamente é isso. Exatamente, você sabe se a sua equipe está online trabalhando. E o porquê Nossa, que isso é mas aí importante? você está tratando como um exército. Não, gente. Se você não está de olho na sua plantação, não cresce. Não, e o porquê que isso aqui é importante dentro do nosso assunto. Imagine que você está crescendo. Imagine que você está pegando 2, 3, 4, 5, amém, aleluia, glória ao Pai, obras, né? Vamos supor, você está lotada de projeto. Gente, se vocês forem dividir as horas que você gasta dentro de uma obra, uma hora passa assim dentro de uma obra. Se vocês forem dividir a sua semana em visitas à obra, vocês não fazem mais nada da vida. Vocês só vão visitar a obra. É isso que vocês vão fazer o resto da vida. Entendeu? Mas não precisa ser obrigatoriamente você. E você que é empresa, né? Que às vezes não tem equipe, a gente é passível de esquecer. A gente não tem a memória perfeita. Façam checklists. Façam. Quando você tiver com a memória fresca, quando você estiver tranquila, você faça um checklist. O que eu preciso olhar na obra? O que é importante em cada etapa da obra? Eu olhar, eu observar, eu conferir. Para você estar lá na obra e você não ficar simplesmente olhando para as paredes, coisa mais linda, nossa, como está sendo executado, que perfeito. Aí depois, quando termina a obra, o cliente chega para você e fala, olha, mas aqui teve um detalhe na pintura. Nossa, mas aqui teve um rodapé. Porque tem cliente que é analítico, gente. Tem cliente que não olha, tem cliente que não tá se preocupando. Mas tem cliente que é analítico. Tem cliente que tem toque. O cara olha para a parede, ele sabe exatamente que tá fora do esquadro, que tá fora do milímetro. Entendeu? Então, assim,
vocês precisam ter esse checklist. E pode ser no Word, pode ser no Excel, pode ser na ferramenta. Usem o que vocês tiverem à disposição. O Clickup é gratuito, tá? Tem o Asana, tem Trello, tem N ferramentas que vocês podem utilizar. Mas papel de pão, desde que você saiba e entenda, assim, lógico, tô falando papel de pão, mas se você quer ter uma mentalidade de empreendedor de sucesso, de crescer, de gerar emprego, de viver bem da sua profissão, você faz assim um guia de sobrevivência da sua empresa. Olha, eu vou para a obra, né? Vou para a obra. Vamos dar um exemplo de uma profissão. Eu sou uma profissional organize e eu fechei um contrato com o meu cliente. Quais são as minhas responsabilidades como contratante? E como contratada, quais são as minhas responsabilidades? Começa aí lá do nosso tópico que a gente começou a falar. Aí você põe no checklist, elaborar contrato, solicitar nome, endereço, CPF, telefone, horário de atendimento, criou autorização para entrada, fotografar ângulos dos ambientes, portas abertas, portas fechadas, fotografar mobiliário existente, fotografar coisas que vocês vão observar que está danificado já, como parede, como móvel. Porque se o cliente falar assim, nossa, mas vocês foram as últimas pessoas que entraram, esse meu criado mudo não tinha esse trinco. Fala, não, tinha sim, ó, tá aqui a foto. Ó, a foto tá aqui, dia X, dia Y. Muito acontece com um profissional de limpeza pós-obra. Nossa, meu piso não estava manchado. Passou um ano, pessoa entrando, subindo, andaime, carriola, madeira, papelão, tira papelão, envelopa de novo, põe lona. O dia da limpeza pós-obra, aparece uma mancha no chão porque usou um produto que não era recomendado. Faça um checklist. Faça um checklist de foto. E o porquê que um checklist eu tô falando que é importante? Porque quem entra na tua empresa não tem bola de cristal. Não. Entendeu? A pessoa entra na sua empresa, ela não sabe o que ela vai... Importante ainda, mais importante que quando a pessoa entra na sua empresa é quando é estagiário. Estagiário não é obrigado a saber. Estagiário tá ali para aprender, entendeu? Então, ele não sabe como você pensa, ele não sabe quais os itens que ele precisa pensar, ele não sabe nada disso. Então, se você tem... Cara, se você tem um roteiro, se você tem uma receita de bolo, se você tem qualquer coisa nesse sentido, mostrando para o seu funcionário, para o seu colaborador, como precisa... Que, gente, é sério. Eu trabalhei numa empresa, quando eu era estagiária, muito maravilhosa, muito linda, eu tenho gratidão enorme por ela. Eles tinham um checklist de levantamento. O cara falava assim, olha, tal dia a gente tem levantamento, você vai comigo. A gente já sabia que tinha que pegar a pasta que estava em tal lugar, tinha que pegar a trena que estava em tal lugar, tinha que pegar caneta, lápis, pegar tudo. A gente já sabia, já existia um manual para isso, entendeu? Então, você já tem essa. Então, assim, para fazer o pilha, na época que eu fazia, era trena laser que era com pilha. Cara, direto acabava a pilha no meio da medição, entendeu? Então, a gente tinha o checklist que tinha que levar uma caixinha de pilha, se tivesse nova. Se não tivesse, tinha que solicitar para tal pessoa fazer. Então, assim, é coisa tão básica, é coisa tão absurda que você fala assim, não, mas isso aqui eu posso falar para ele. Tenha escrito. Tenha escrito. Porque senão vai acontecer dele entrar e você esquecer de falar. Ou então ele vai ficar apitando no teu ouvido o dia inteiro, procurando coisa. Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ah, onde que tá tal coisa? Onde que tá não sei o quê? Gente, façam as coisas como se fosse a última vez. Deixa gravado. Projeto. Vai começar projeto. Como você pensa o começo do projeto? Ah, você olha a referência? Aonde você olha a referência? Que tipo de referência? Ah, eu faço primeiro pela modelagem do terreno, depois que eu começo a casa. Como que você começa a modelagem do terreno? Põe isso no papel. Grava isso. Cara, tenham aulas, gravem cursos para os seus funcionários. A chance dele atingir as expectativas é muito alta, porque quem começa como estagiário tá empolgado, entendeu? A pessoa tá naquele flow, ela quer demonstrar valor, ela quer demonstrar serviço. Só que ela só é livre para demonstrar serviço se ela sabe exatamente o que ela precisa desenvolver. Ela só é livre se ela sabe exatamente onde que ela precisa entrar, entendeu? Então, assim, às vezes você não precisa fazer uma visita à obra. Às vezes você já passou, o seu funcionário já foi com você, ele já viu como você faz, ele já tem um checklist. Às vezes você mapeia, olha, tal dia, tal funcionário vai na obra.
E tira E é muito foto. interessante isso que a Cris está falando, por qual motivo? Ah, mas o que isso tem a ver com processos judiciais? Se você está fazendo um checklist que você consegue entender o roteiro da sua entrega, você vai conseguir elaborar o contrato. Simples. Sabe? É assim, é uma coisa fechando a outra. É uma coisa fechando a outra. Você vai conseguir elaborar o seu contrato porque você vai ter roteiro. Vamos dar um exemplo básico. Todo mundo aqui viajou. Se foi para fora, se foi aqui dentro, todo mundo viajou. Se foi numa companhia, você mesmo fez o seu roteiro de viagem. Você se espelhou na melhor companhia, qual era o tempo de viagem, qual era o horário que você ia chegar, quem que ia fazer o translado, por onde você ia passar, quais as lojas você ia visitar. Você separou financeiramente para você investir, comprar e adquirir, fazer ali os passeios. Então, assim, você fez um roteiro, você fez ali um checklist. Qual que é a diferença nossa como profissionais e empresários de não colocar isso em prática no nosso cotidiano e fazer mock-ups? Fazer ali mock-ups para que você cada vez mais vai aperfeiçoando. E aquela coisa, eu gosto dessa frase, faça o que você pode na condição que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Então, faça com condição. Ai, não precisa esperar o melhor celular, o melhor sistema, o melhor documento. Faça um Word simples com a sua marca d'água e fala, tem que fazer isso, isso, isso. Tem que estar isso aqui no contrato. Tem que ter isso aqui na obra. Eu não posso esquecer disso, disso. E depois você vai aperfeiçoando, vai colocando, vai ficando mais tecnológico, né? Processos mais, né, simplificados. Vai E melhorando. outra, às vezes você está começando agora, às vezes você não tem, né, obra. Ah, eu nunca fui na obra, não sei. A gente sai da faculdade crua, é normal, é normal. Aí você pega e mapeia o que você sabe. Já tenha pelo menos o que você sabe, entendeu? Já comece pelo menos com o que você já tem e vai acrescentando checklist, lista de coisas. Isso é coisa que você vai atualizando, você vai melhorando, né? Não é uma coisa que você vai ter pronta e nunca mais vai olhar. Pelo contrário, você vai acrescentando, você vai sofrendo coisas ao longo da vida e você vai acrescentando, entendeu? Legal. É para isso. Gente, coloca aí para nós. Reagem com um coraçãozinho. Foi legal essa live para vocês hoje? Ela não fica salva. Então a gente valoriza muito o tempo de vocês que estavam aqui com a gente. 40 minutos da gente falando sobre assuntos extremamente importantes que vale para qualquer área. Para quem está começando até é mais fácil de se organizar. Para quem está aí com o carro andando, vai ter que ir trocando as rodas para acompanhar essa nova evolução que a gente está vivendo, né? Com a tecnologia, a era, a informação rápida, né? Processos ágeis, entregas ágeis, com qualidade, obviamente. Vocês gostaram? Reagem aí. A Regiofre, não sei se fala assim, desculpa. Ela falou assim: bom dia, não sei se vocês fazem, mas uma sugestão na entrega de obra fez o checklist. Façam com o cliente no ato da entrega e façam os mesmos assinarem se está tudo ok. Maravilhosa! Excepcional. Isso é importantíssimo. O cliente precisa ter a assinatura dele dizendo que ele sabe, que ele está ciente. Porque checklist por checklist, né? O cliente pode falar, ninguém nunca me falou. Não vi, nunca me falou, nem sei o que você está fazendo. Exato. Tendo a assinatura. E ó, hoje em dia, o WhatsApp é confirmação de saber, tá, gente? Tem negócio de recebido, tem negócio de lido. O WhatsApp também ajuda, não é 100%, né? Claro, se você tiver assinatura dentro do documento é ótimo, é excelente. Mas ter notificado por WhatsApp também. Ela falou assim também: acho que uma forma de evitar que o cliente ache que tem o direito de reclamar após. Muito bem, isso é realmente, isso é excepcional. Exatamente. Cliente... assim, se você tiver uma comunicação ativa, clareza, né? Você, logicamente, conduta, ética, desde o começo que você atende o cliente e explica para ele o roteiro. Você não tem dúvida quando você compra uma viagem. Você não tem dúvida. É aquilo que vai ser seguido. Até melhor, né? Então, a obra, o projeto, tem que ser assim desde o início. Ter uma comunicação ativa, clara, objetiva, ética e documentada. Ai, mas as coisas burocráticas as pessoas não gostam. Gosta, gente? Você não vai contratar nada se não tiver um contrato assinado, uma burocracia explicando ali.
As pessoas gostam de coisas assim. E vamos, aí você vai Mostra também eficiência, mostra autoridade, né? Se mostra você tem um autoridade, legado. mostra que você não está sendo qualquer um. Inclusive, você ancora, aí é um outro assunto que a gente vai trazer, todas as quintas, às 9h09, a gente vai trazer assuntos importantes, aí é uma ancoragem de valor para a sua venda. Para você não ficar comparado com um baratinho. Ah, vamos falar ali no baratinho. Não, não vai não. Você vai ancorar, vai passar credibilidade. E eu pensava dessa mesma forma, né? No sentido de, mas é burocrático, mas os clientes eles não gostam. Gente, uma vez, quando eu comecei, né, de aplicar isso no meu escritório, eu fiz uma ata de reunião. E aí eu fiz a ata de reunião e dei para ela assinar. Ela pegou, ela levou um susto, porque ela não estava esperando. Quando ela pegou, eu falei assim, não, pode ficar tranquila, é tudo que a gente resolveu na reunião, não tem nada fora da vírgula. Ela leu, ela falou, nossa, que legal, porque às vezes nem eu lembro do que eu falei na reunião, entendeu? E isso é muito importante, porque na hora de você fazer um projeto, você vai se basear nessas informações. E já aconteceu muito, com certeza acontece com vocês. Cliente chegar na hora da obra e falar assim, não, mas eu não falei que eu gostava disso. Não, mas eu não falei que eu escolhi isso aqui. Não era isso aqui que eu escolhi. Mas se você tem um documento assinado, detalhado, onde prova que o cliente estava ciente, cara, não tem como ele questionar, entendeu? Falei assim, não, você assinou. Você leu aqui, você assinou, a gente estava na reunião. Entendeu? Isso, e assim, então é isso. vamos né, precisar encerrar aqui com vocês. Esperamos a presença de vocês na próxima semana. Mas tem diversas formas, inclusive a gente fez um post lá no nosso perfil com atalhos que você pode gravar, né? Hoje as reuniões são online, você pode gravar, você pode escrever, falando, gravando a sua voz, que é um documento também. Então, todas as formas para segurar você e o cliente, para que ambos fiquem tranquilos, confiantes com essa contratação. Porque se houver algum gargalo nessa contratação, vai gerar dúvida e dúvidas gera conflito de entendimento, né? E aí acaba ficando desagradável, você começa a trabalhar sob pressão. E não é isso. Esse é o nosso papel, trazer mais tranquilidade, mais confiança, para o cliente possa tocar, né, a vida com mais tranquilidade e viver de uma forma mais confortável também. Vocês gostaram? Quero agradecer mais uma vez esse encontro com vocês, a presença de todos. Gratidão. A gente sabe que o tempo de vocês é precioso. E nos acompanhem nas redes sociais. E em breve a gente vai trazer, a gente está trazendo sempre conteúdos assim aplicáveis que trazem resultados também rápidos. A Rê já falou, eu vou apelidar, gente, é a Rê. Ela falou parabéns e sucesso sempre a vocês. Eu falo porque a Tal às vezes não lê as mensagens. Eu não leio, por isso. gente. Eu não leio. Para mim só fica parado aqui às vezes. Acho que é por causa que eu sou a convidada, assim, né? Mas assim, eu quero agradecer de coração a presença de vocês. Espero que a gente tenha auxiliado em alguma coisa nessa quinta-feira, que vocês consigam sair daqui com mais conteúdo, com alguma sacada, alguma dica que a gente passou que faça realmente diferença para vocês. E estejam com a gente toda quinta-feira, assim, às 9h09 da manhã, ou acompanhe a gente nas redes sociais, a gente sempre tá aqui. Não é gravado. Não é gravado. Essas lives não são gravadas, né? A gente prioriza a vida de vocês, as horas que vocês passam aqui, então a gente dá valor para isso, então não tem como assistir depois. E qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, qualquer desafio que vocês tiverem na empresa de vocês e quiserem ajuda, é só nos chamar no direct, a gente está à disposição para ajudar vocês no que for possível. E é isso. Um beijo. Pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.